Paz, Senhor, meus irmãos, queridos, podeis tomar assento. Grato pela oportunidade. E, na verdade, eu vou trazer a terceira mensagem desta noite, né? Primeira mensagem, o pastor Dário. Segunda mensagem, a palavra pastoral. E hoje é a palavra da Santa Ceia. Então, recebam como a terceira mensagem desta noite, que nós já tivemos duas boas pregações aqui. E, irmãos, o texto que leremos, Lucas, capítulo 7, versículos 37 ao versículo 50. 13 versículos que falam sobre uma mulher. E é sobre gratidão que eu gostaria de tratar hoje, usando esta história. Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo historiador, teólogo, multifacetado Lucas, capítulo 7, versículos 37 em diante diz assim: E eis que uma mulher da cidade, que era uma pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com unguento, e ficando atrás de seus pés, chorando, começou a derramar lágrimas sobre os seus pés, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-os com unguento. Ora, quando o fariseu que o havia convidado viu isto, falava consigo dizendo: se este homem fosse profeta, saberia quem e que tipo de mulher é esta que o toca, pois ela é uma pecadora. E respondeu Jesus e disse-lhe: Simão, eu tenho algo a dizer-te. E ele diz: Mestre, diga. Havia um certo credor que tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: eu suponho que era aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: tu julgaste corretamente. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Eu entrei em tua casa e tu não me deste água para os pés, mas esta derramou lágrimas sobre os meus pés e os enxugou com os cabelos da sua cabeça. Tu não me beijaste, mas esta mulher, desde que entrou, não parou de beijar os meus pés. Tu não ungiste a minha cabeça com óleo, mas esta mulher com unguento ungiu os meus pés. Por isso eu te digo, os pecados dela, que são muitos, lhe serão perdoados. Porque ela muito amou, mas a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe: os teus pecados são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que também perdoa pecados? E ele disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Amém, irmãos? Queridos, Jesus, ele durante todo o seu ministério fez grandes milagres e tratou com pessoas de diversos tipos, de diversas camadas sociais, quebrou diversos paradigmas, enormes preconceitos. Mas neste caso específico, há algo que me chama muito a atenção e do caso que nós podemos tirar algumas lições interessantes, principalmente quando olhamos para a Santa Ceia. Jesus, ele está indo a uma cidade chamada Naim. Naim significa prazer, deleite, beleza, contento. Quando a gente em hebraico vai cumprimentar alguém e dizer prazer em conhecê-lo, nós falamos Naim meod, prazer em conhecê-lo. Por isso a palavra Naim tem um significado interessante. É de uma cidade de prazer, uma cidade bonita, de deleite. O problema é que Jesus, ao sair de Cafarnaum e andar 52 quilômetros até Naim, ele encontra já de cara um problema na entrada da cidade. Se você observar, nos versículos anteriores, ele ressuscita o filho da viúva de Naim. Lá, em Naim, ele já encontra a morte de cara. Ele se compadece de uma viúva que sofre, porque o filho era o único filho. E ela ficaria pobre. Ela teria que ser sustentada por outros. Ela padeceria também.
além de perder o seu único filho. Jesus ressuscita o garoto, e aquilo causa um assombro em todo mundo fica feliz e começam a dizer: olha, Deus está no meio do povo, Deus levantou um profeta no meio do povo, e o povo fica muito feliz. Jesus entra em Naim e começa a pregar nas sinagogas, começa a falar ao povo, a falar a todos, e todos se interessam por Jesus. Ora, ele acabou de ressuscitar uma pessoa, não é qualquer um. Então muita gente se junta para ouvir Jesus. E nesse momento, algumas pessoas começam a duvidar de quem era Jesus. Alguns versículos depois desta cura, Jesus ouve de 2 discípulos de João um questionamento enviado pelo João Batista. João Batista está preso e ele começa a ter dúvidas em seu coração: será que Jesus é o Cristo? Ora, o próprio João Batista já tinha dito, mas João estava preso e esperava que o Cristo fosse libertar toda Israel. Portanto, ele esperava outro tipo de Cristo. E de repente me aparece um Cristo que não o liberta da prisão. E ele pede para que Deus liberte da prisão, mas não aparece um Cristo que o liberta da prisão. Aí aprendemos que muitas vezes Deus diz não. Porque é exatamente isso que Jesus diz aos discípulos de João. Olha aqui. Vocês querem saber se eu sou o Cristo ou não? Vem cá. E começa a curar pessoas ali naquele momento. E aí diz: vai e diz a João todas essas coisas. Só que diz uma coisa para ele antes. Diz que bem-aventurado aquele que não se escandaliza de mim. Essa frase, dita a João, está dizendo o seguinte: João, o pedido que você fez, eu disse não. Mas não se escandalize. Assuma a sua missão. Acabou para você. Deus também diz não. E aí Jesus, logo em seguida, começa a elogiar João, dizendo que não há outro profeta nascido de mulher que seja comparado a ele. Os judeus também estranham isso, porque na cabeça daquelas pessoas que ouviam, não havia mais profetas. Deus havia ficado por 400 anos em silêncio relacionados a profeta. O último fora Malaquias. João era considerado talvez um profeta, mas ninguém sabia. Todo mundo duvidava da existência de profetas naquele tempo. E vem Jesus e confirma quem era João. Ora, João, não havia outro profeta nascido de mulher como ele. Portanto, quando nós olhamos para esse início de história, nós temos uma confusão instalada. Jesus começa a criticar os fariseus porque não gostavam de João. E começa a falar que os fariseus criticavam João porque ele era ascético. Ele era o tipo de profeta bem parecido com Elias, que se vestia com roupas de camelo, que andava pelo deserto, e criticavam João por causa disso. Mas ao mesmo tempo também criticavam Jesus, que vinha com tranquilidade, comendo e bebendo com todo mundo, conversando com todo tipo de pessoa. E aí Jesus brinca com os fariseus nesses versículos. Ué, vocês têm que se decidir. Parecem crianças. Criticam João porque ele é sério demais. E criticam a mim porque eu sou liberal demais. Ora, quem é que está certo então? Vocês estão parecendo crianças. E os fariseus ficam muito irritados com isso. Um dos fariseus decide testar Jesus. E chama Jesus para casa para jantar. Naquele tempo, era muito comum você honrar um profeta estrangeiro, ou uma pessoa importante estrangeira, que fosse de outra cidade, chamando-o para jantar na sua casa. Era uma forma de honraria. Portanto, o fariseu chama Jesus para jantar, para ouvir Jesus, e assim honrá-lo através deste jantar, que seria um banquete, um evento realmente. Nesse momento juntava muita gente, porque se imaginava que o mestre iria começar a dar lições maravilhosas de moral, de ética, então todo mundo se juntava para ver. Não é como hoje, que existe muitas cercas, muitos portões, muitas seguranças. Naquele tempo, tudo era aberto. Portanto, as pessoas tinham muito costume de enxergar nestes banquetes uma oportunidade de ouvir uma grande instrução. E aqueles que não tinham condições de se alimentar, iam até a porta daqueles jantares para tentar, quem sabe, ter algum tipo de pedaço de pão, alguma sobra daquele banquete que ele pudesse aproveitar. Então muita gente se juntava.
Sabendo que a celebridade que estava jantando na casa do fariseu era Jesus, juntou-se mais gente ainda. E eles foram até essa casa. Jesus senta-se e o típico banquete oriental não tinha cadeiras e mesas. Se colocavam várias almofadas e as pessoas se reclinavam. Por isso que o texto diz que Jesus se reclinou à mesa. Jesus então se reclina à mesa e coloca os pés para longe da mesa. Era um costume oriental, até hoje é respeitado assim. Se você vai numa casa, principalmente uma casa árabe, dependendo de tipo de status social, você vai encontrar a mesa assim, cheia de almofadas em volta e as pessoas reclinadas à mesa, comendo com a mão. E aí Jesus está lá, jantando, muita gente em volta, muitas pessoas tentando ouvi-lo falar, e ele está sendo duro com os fariseus, tentando trazê-los para a consciência de que ninguém é mais santo que todo mundo precisa e necessita da graça de Deus. No meio dessa história, uma mulher se aproxima. E notem, é o texto que lemos. Essa mulher vai fazer algo impactante. Por quê? Porque esta mulher vem com os cabelos soltos. E na cultura judaica, na cultura oriental, mulher de cabelo solto era praticamente uma identidade de mulher promíscua. Essa mulher vai até aquele lugar sem ser convidada, ela é mais um daqueles penetras, daquelas pessoas que estão em volta. E o fariseu não gosta da presença dela. Ele está lá testando Jesus, tentando entender se Jesus era um profeta realmente, que havia ressuscitado aquele menino, filho da viúva de Naim. E ele tenta se convencer, tenta entender se Jesus é ou não alguém digno de confiança. E essa mulher vem com algo diferente. Provavelmente, ela vinha com um colar, com um pequeno vasinho branco pendurado neste colar. Muita gente imagina ela arrastando um vaso gigante, né? Mas o alabastro não é um barro, é uma pedra chamada calcita, que é encontrada numa cidade chamada Alabastron, por isso o nome alabastro, que fica no Egito. E essa pedra é branca, bem cheia de cálcio, e eles moldam esta pedra num formato de vaso pequeno. Uma outra mulher fez uma homenagem maravilhosa, porque trouxe 1 libra de unguento em um vaso de alabastro. Quem foi essa mulher? Maria, irmã de Lázaro, lá em João 12. Não é a mesma mulher. Tem muita gente que confunde e acha que é a mesma mulher. Não é a mesma mulher. Os tempos são diferentes, tem vários detalhes diferentes. Mas a mulher de João 12, Maria, ela traz um vaso de alabastro maior, porque ela tinha mais posse, com quase meio litro de unguento. Essa mulher não tinha tudo isso. Então, provavelmente, ela traz um colar. E o que significa este colar com vasinho de alabastro? Porque o alabastro, ele formava um vasinho que tinha uma ponta, era a boca dele era bem fininha. Então, se você fosse usar todo o perfume, você tinha que quebrar o vaso. E o vaso era tão valioso quanto o próprio perfume que estava dentro. Porque era lá do Egito e era dessa propriedade específica, de uma pedra específica. Irmãos, entenda esse contexto, que você vai entender agora o que isso se relaciona conosco. E essa mulher, ela se aproxima de Jesus e começa a chorar. E derrama as lágrimas sobre os pés de Jesus. E o cabelo que estava solto passa a ser a toalha. E ela enxuga os pés de Jesus. Mas você não vê Jesus reagindo. Você não vê Jesus encolhendo os pés. Você não vê ele falando nada para ela. Ele continua tudo normal. E essa mulher está chorando. E essa mulher está lamentando. E essa mulher... Irmãos, nós aqui somos comedidos. No Ocidente a gente é comedido. A gente chora, né, escondendo. No Oriente, o povo chora gritando. Chora alto. Chora forte.
Então você imagina aquele monte de prantos, aquela mulher chorando convulsivamente, a ponto de lavar os pés de Jesus com as suas próprias lágrimas e enxugar com seus cabelos. E ela beijava os pés de Jesus. E Jesus, nem aí, continua a conversa com o fariseu. Mas o fariseu se escandaliza, porque ele sabe quem é aquela mulher. Ora, Naim era pequena. Ele sabe que ela tinha má fama. Alguns dizem que ela era uma prostituta, mas ninguém pode afirmar com certeza. A Bíblia não diz isso. A Bíblia só diz que ela era uma mulher de má reputação. Poderia ou não ser uma prostituta. O fato de ela andar com os cabelos soltos identificava uma mulher que tinha uma má reputação. E o fato dela usar aquele colar também poderia implicar a ideia de que talvez ela fosse uma prostituta. Porque as prostitutas também usavam o vaso de alabastro para guardar um perfume que, destampado, atraía os clientes. Então se imaginava que talvez ela pudesse ser prostituta. De qualquer forma, Simão, o fariseu, se escandalizou com aquilo. E ele disse, olha, Jesus não é profeta. Porque se ele fosse profeta, ele ia saber quem é essa mulher. Ele ia saber que tipo de mulher é essa. Olha a frase de Simão. Hoje seria considerada extremamente machista. Essa mulher, que tipo de mulher é essa? Jesus, que conhece todas as coisas, o nosso pensamento, e como o pastor disse, nos sonda por dentro e por fora, portanto não adianta fingir. Ele vai saber o que você está pensando, ele vai saber o que você está sentindo, ele vai saber se seu culto é verdadeiro ou se não é verdadeiro. Esse Jesus olha para Simão e ao invés de dar uma bronca na frente de todo mundo, Jesus, que é educado, que é amoroso, ele diz, Simão, eu tenho uma coisa para te falar. Diga, mestre, o que o senhor quer? Eu quero te contar uma história. 2 pessoas deviam a um homem rico. Uma devia 500 denários. Um denário correspondia a 1 dia de trabalho. Ou seja, quase 2 anos de serviço. Ele devia a uma pessoa. O outro devia nem 2 meses. 50 denários. Ou seja, olha a relação de grandeza. Um 500, outro 50. 10 vezes mais. 10 vezes mais. E aí? Sim, o que tem, senhor? Bom, os 2 não podiam pagar a dívida. Então este homem foi lá e perdoou os 2. Tanto que devia 500, quanto que devia 50. Aí vem uma pergunta interessante. Qual deles o amará mais? Por que Jesus faz essa pergunta para Simão? Porque dever no Antigo Testamento, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, na época de Jesus, não era uma coisa como colocar o nome no SPC e acabou. Não era assim. Se você devesse e essa dívida não fosse paga, você era preso, seus bens eram confiscados e seus filhos eram colocados para serviço, para escravidão, até que a dívida fosse paga. Portanto, quanto maior a dívida, mais tempo o filho era escravizado e mais tempo você ficava preso até que a dívida fosse paga. Portanto, acabava a vida de uma pessoa e acabava a vida de uma família, dever naquele tempo. E ele sabia que não é qualquer um que vai perdoar uma dívida desse tamanho. E aí ele pergunta, qual vai ser o tamanho da gratidão? Não existe a palavra gratidão no aramaico, que era a língua que eles estavam conversando. Portanto, a única correspondência seria Jesus falar do tamanho do amor. Qual que é o tamanho que do amor que o outro vai dever? Então, quem amará mais? Simão, fariseu, letrado, inteligente, lógico que sacou a pergunta. E disse, olha, Senhor, quem vai amar mais é aquele que deve mais. Porque foi a dívida que maior foi perdoada. A dívida maior foi a que foi perdoada, portanto, ele terá mais gratidão. Ele amará mais a esse que foi perdoado. E aí Jesus mata o argumento do próprio Simão, aquele argumento que ele estava pensando. Se ele fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher. Porque ele diz, Simão, quando eu cheguei aqui, você não me deu água para os pés. Era a regra de hospitalidade.
você entregar a água para a pessoa lavar os pés depois de chegar sujo da estrada. Era um escravo que vinha e limpava os pés do convidado. Mas não teve esse escravo para fazer isso para Jesus. Jesus fez isso depois para os discípulos. E Simão, você não fez isso para mim. Era sua obrigação fazer. Era sua obrigação fazer. Mas essa mulher, desde que eu cheguei aqui, ela lava os meus pés sujos da estrada com suas lágrimas. E seca os meus pés com seus cabelos. Deixa eu te falar uma coisa. Não tem lugar melhor que os pés de Jesus. Não há lugar melhor. Não importa o quão humilhante seja, não importa o quão difícil seja, não saia dos pés de Jesus. Você já cogitou, entendeu na história, o quão difícil era para aquela mulher ter acesso aos pés de Jesus? Ela tinha que atravessar os olhares de todo mundo, havia uma multidão ali. Ela tinha que atravessar, quem sabe, a rispidez dos homens que estavam lá, condenando-a, porque ela estava de cabelo solto, porque ela era uma mulher de má fama. Mas ela atravessa tudo isso para se humilhar nos pés de Jesus. Não há lugar melhor que os pés de Jesus. Portanto, não deixe que nada te impeça de chegar aos pés de Jesus. Tem gente que está precisando muito chegar nos pés de Jesus. Mas não faz isso. Porque a única coisa que mira são as mãos. Senhor, me dá. Senhor, me dá. Senhor, me dá. Deus não precisa de que pessoas peçam a Ele. Ele sabe do que a gente necessita. Mas Ele gosta quando pessoas param de olhar para a mão e correm para os pés. Porque aí Ele dá e ao mesmo tempo transforma a pessoa. A gente tem que parar de olhar só para a mão de Deus e começar a olhar para os pés também. Corre para os pés de Jesus, que as mãos também estão disponíveis a você. E aí essa mulher enfrenta isso, e Jesus está elogiando ela. E ele compara de novo: Simão, olha, você não fez a sua parte. Você deveria ter trazido azeite de oliva, porque eu saí do deserto, andei 52 quilômetros no calor, e é costume de hospitalidade você colocar azeite nas minhas mãos, para eu colocar no meu rosto e hidratar a minha pele do sol. Você não fez isso. Mas essa mulher quebrou o vaso de alabastro e derramou perfume em mim. Sabe o que é legal? Teve uma mulher judia que me contou o que significava essa bênção desse vaso de alabastro. Ela me explicou o seguinte: uma mulher carregava aquele colar com um vasinho de alabastro para a noite de núpcias. Porque na noite de núpcias ela quebrava o gargalo, derramava sobre a cama, para que quando ela e o noivo se deitassem, aquele momento fosse um momento inesquecível, porque era um momento especial para ela. Era o momento em que ela se tornaria uma só carne com seu esposo. Quando Maria faz isso, lá em João 12, para Jesus, depois de Jesus ter ressuscitado Lázaro, Maria está dando para Jesus o seu maior tesouro, que é o vaso de alabastro que ela havia segurado para a sua noite de núpcias. Ela desiste desta noite de núpcias em gratidão a Cristo, derramando todo o unguento em Cristo, dizendo: eu amo o Senhor mais do que tudo. Essa mulher faz a mesma coisa com o vasinho que ela tem. Não sei se era para a noite de núpcias, não sei se era usado para atrair clientes da sua prostituição, mas a única coisa que eu sei é que Jesus dá testemunho dela, dizendo: olha,
tudo que ela tem, ela derramou em mim, mostrando que eu sou mais importante para ela do que qualquer coisa que ela pudesse ganhar. Você não entendeu, não, gente? Eu sou mais importante para ela do que qualquer coisa que ela pudesse ganhar. E essa mulher se entrega a Jesus deste jeito. E aí Jesus diz: olha, você não me deu água, você não me deu azeite, você não me beijou. É costume o oriental receber o convidado com boas-vindas. E como é que você recebe? Pega as mãos no rosto do convidado, um beijo na testa, um beijo na bochecha. Se chama ósculo santo. No Novo Testamento, quando você ouve a palavra ósculo, está falando desse beijo que se dá. Esquisita porque no Oriente, homem dá beijo em homem. E no Ocidente não é bem assim. Mas era costume da época. E Jesus disse: olha, você não fez isso comigo. Você não me honrou assim. Mas desde que eu cheguei aqui, ela não parou de beijar os meus pés. Aí Jesus está dizendo: Simão, faz a comparação para ver. Compara qual é o tanto que ela me ama e compara o tanto que você me ama. Compara, Simão, o tanto que ela deve, sim, 10 vezes mais que você, mas olha o tanto que ela me ama e o tanto que você está me amando. Ele diz: Simão, acorda, Simão, ela deve sim, e ela deve muito, porque Jesus disse: olha, ela tem muitos pecados, mas ele disse: Simão, você também deve, Simão, vocês dois são devedores, e como dois devedores, os dois são culpados, e como dois culpados, os dois estão sentenciados à morte, os dois vão ser escravos, os dois vão para o inferno, o que deve muito e o que deve pouco, mas ela está me amando, e ela será perdoada, porque não há pecado que eu não possa perdoar, porque não há situação que eu não possa mudar, porque não há caráter que eu não possa transformar, porque não há vida que eu não possa mudar de rumo. É isso que Jesus está dizendo para Simão, e ele está dando uma acorda em Simão: acorda, Simão, perceba que você também peca. Para de condenar ela, porque você também peca. Pode ser que você tenha uma vida mais reta, pode ser que você seja mais ético, pode ser que você tenha uma moral mais elevada, pode ser que você conheça mais a Bíblia, mas isso não te faz mais santo que ela. Você também estava condenado, você também ia para o inferno, e eu também te perdoei. Muitas vezes nós caímos no erro. O pastor falou assim, aqui hoje. Nós caímos no erro de tornar tudo isso mecânico. De dizer palavras do Senhor mecanicamente. De beber o cálice. De pegar no pão de forma mecânica. Esperando que seja apenas um ritual. Não é um ritual, meus irmãos. Porque isso não simboliza uma história de carochinha. Pegar neste pão vai lembrar você de alguém que abriu os braços na cruz, derramando todo o sangue, sofrendo nas costas as dores do seu pecado, para que você pudesse estar aqui. Tocar no sangue vai lembrar disso, daquele que gritou: está consumado, está pago a dívida, ele está perdoado. Quando Jesus estende os braços na cruz, ele diz: está consumado. A palavra é tetelestai. Uma só a palavra, tetelestai, que significa literalmente quitado, está pago a dívida. Paulo, usando esta palavra, diz que ele rasgou a cédula, cravando-a na cruz, dizendo: ninguém mais pode falar que o Júnior vai para o inferno, porque eu morri por ele e paguei a dívida. Ninguém mais vai falar que o João vai para o inferno, porque eu paguei a dívida. Ninguém mais vai falar que a Maria vai para o inferno, porque eu paguei a dívida.
E aí Jesus vira para Simão: Simão, os dois foram perdoados, Simão. Paulo, quando olha para isso, com toda essa cena, Paulo fala em 1 Coríntios: o amor de Cristo nos constrange. Sabe o que isso quer dizer? Esse versículo, principalmente esta parte, 1 Coríntios 5,14, ela fala muito comigo. Porque ele diz o seguinte: olha para Jesus e olha para você. Olha para Jesus e olha para você. Faz uma comparação. Será que eu estou manifestando gratidão? Será que eu estou andando como Ele quer que eu ande? Será que eu estou valendo a pena o investimento dEle? Porque nós somos um péssimo investimento para Deus. Mas mesmo assim Ele investe em nós. Já reparou? Nós somos um péssimo investimento para Deus. Porque Deus diz: eu tiro ele do lamaçal do pecado. Eu cuido dele. Eu limpo. Eu purifico. E deixo ele prontinho, branco, limpo em 1º de janeiro. Dia 2 de janeiro ele peca. Dia 2 de janeiro ele se afasta de mim. E tem gente que nem deixa esperar virar. Nós somos um péssimo investimento para Deus. Mas mesmo assim, lá em 2 de janeiro, Ele derrama seu sangue sobre nós, nos purifica de todo o pecado. E quando o diabo vai tentar pegar a nossa vida, ele diz: não, fica aí. Nele você não toca. Ele é meu. Você entendeu? Porque aí quando Paulo olha para isso, ele fala: o amor de Cristo me deixa constrangido, vermelho de vergonha, porque eu não correspondo ao investimento dele. Eu não correspondo ao investimento de Jesus. Mas, por causa desse amor, ele pôde virar para esta mulher e dizer: teus pecados estão perdoados. E sabe o que é a parte, para a gente terminar, que eu não quero tomar o tempo da ceia. Sabe uma parte que me deixa maravilhado? É que quando ele fala isso para ela, logo em seguida ele diz outra coisa. Ele diz: olha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Aí você fala: paz, sim, maravilhoso. Olha de novo para a história, gente. Entra na história. Coloca-se no corpo desta mulher. Ela derramou tudo que ela tinha em Jesus. Ela deu todas as lágrimas, deu todo o cabelo, deu toda a reputação, deu tudo ali. Ela fez isso em extrema gratidão e mostrando o tamanho do seu amor. Mas ela tinha uma vida para viver depois. Ela ia sair dali e ela tinha que decidir o que ia fazer com a vida dela. Porque se prostituir não ia mais. Ser de má reputação não ia ser mais. Ela já não era a mesma pessoa. Porque depois que a gente é perdoado, a gente não pode ser a mesma pessoa. Se é a mesma pessoa, depois de passar pelo perdão de Cristo, tem algo errado. Tem algo errado. E ela se levanta como uma nova pessoa. E ela tem uma vida para viver. Ela tem uma decisão para tomar. O que eu vou fazer com a minha vida? O que eu vou fazer daqui para frente? Com o que eu vou me alimentar? Aí Jesus diz uma coisa para ela: vai em paz. A palavra no grego é enhairen. Enhairen. Se eu estou falando certo, é isso. Enhairen. Vai em paz. Que corresponde ao shalom hebraico. E sabe o que é essa paz? Ele diz assim: vai na alegria de alguém que está perdoado e que agora vai ser cuidado. Jesus está dizendo para ela: fica tranquila, porque agora que eu mudei a sua vida, eu vou cuidar de você. Estou dizendo que vocês não estão entendendo nada, porque Jesus está dizendo para você também. Está dizendo para você também: uma vez que eu perdoei os teus pecados, trouxe você para minha casa, eu trouxe você para minha casa, mudei você de vida, não se preocupa com mais nada, vai em paz, porque eu vou cuidar de você. E aí ele vai lembrar você todo dia:
Não tenha medo, eu estou contigo até o último dia, até a ponta dos séculos, eu estou contigo. Ele vai dizer para você: olha para os pássaros, olha para as flores, eles não se preocupam com o que vão comer, elas não se preocupam com o que vão vestir, e eles são apenas pássaros e flores. Você é meu filho, então não se preocupa com o que você vai comer, não se preocupa com o que você vai vestir, você vale muito mais do que isso. E tem gente que dentro da paz de Cristo ainda continua inquieto. Tem gente que dentro da paz de Cristo ainda continua sofrendo. Tem gente que ainda dentro da paz de Cristo ainda continua errando e olhando para trás. Eu quero encerrar essa minha fala fazendo um apelo a você. Eu sei que tem gente na internet também nos escutando. Eu quero fazer um apelo a todos vocês. Pastor, se coloca de pé, igreja. Ouçam o meu apelo. Olha bem para mim aqui. Não sou bonito não, mas olha para a gravata, que está um azul bonito. Vocês vão pensar que tem alguma coisa boa para olhar. Escuta bem este apelo. Todas as vezes que nós estamos aqui, Jesus também está. E não é chavão de pregador, não. A Bíblia diz isso. Ele vai estar. Portanto, todo culto é uma oportunidade que temos de fazer como esta mulher. Quebrar o nosso vaso de alabastro. Quebrar o nosso orgulho. Quebrar a nossa timidez. Quebrar aquilo que nos impede. E derramar tudo aos pés de Jesus. Cada culto é uma oportunidade única, porque a gente não sabe se o culto termina. A gente não sabe se no abrir e fechar de olhos uma trombeta soa e tudo some, e você não está mais aqui e eu não estou mais aqui. Então, antes que tudo acabe, existe ainda uma oportunidade. A Bíblia diz: o tempo é hoje, a hora é agora. Então você tem uma oportunidade de quebrar o seu vaso de alabastro e se derramar aos pés de Jesus. Ele está aqui. Por isso eu vou pedir para você fechar os seus olhos. Não por causa de você, mas por causa da pessoa que está do seu lado. Então você vai ser educado e vai fechar os seus olhos. E eu quero que você, que sentiu esta palavra dentro do seu coração, e não importa o estado que você esteja, não importa o tamanho da sua dívida, se você deve 2 moedinhas para Deus, ou se você deve 1 milhão para Deus, não importa o tamanho da sua dívida, eu já te disse, não importa, Ele paga qualquer dívida, Ele anula qualquer pecado, mas por causa da sua fé, porque Ele disse, vá em paz, mas antes Ele disse, a tua fé te salvou. Portanto, você precisa demonstrar essa fé. E aí eu vou pedir para você que você se manifeste, porque eu quero orar olhando para você. E todo mundo vai estar com o olho fechado. Todo mundo, por favor, com o olho fechado. Não preciso dizer que é uma batalha espiritual. Todos vocês sabem. Todos vocês sabem. Você que ouviu isso, eu quero que você levante a sua mão, porque eu quero olhar para você quando eu estiver orando. Todos de olhos fechados, apenas as pessoas que sentiram, levantem as mãos. É sério isso. O Espírito Santo está andando neste lugar. Tem corações sendo movidos. Então você não tem que ficar como fariseu olhando para o lado. Olha para você. Olha para você. Acorda, Simão, você também peca. Acorda, Simão. Tem gente indo para os pés de Jesus, Simão. Alegra-te, Simão. Eu vou orar. Você ainda tem a oportunidade de levantar a mão. Eu quero olhar para você enquanto eu estiver orando. Senhor nosso Deus, estamos na tua presença.
Nos alegramos pela tua presença, Pai. Oh, aleluia. Espírito Santo, estas pessoas que estão com as mãos levantadas, Jesus, o teu Espírito que anda e que se move no meio de nós, alcança essas pessoas agora. Olha para elas, Jesus, do mesmo jeito que tu olhaste para aquela mulher. Que o teu olhar de amor, Senhor, vá em direção a estas vidas, para que elas sintam também o que aquela mulher sentiu. E a paz que invadiu aquele coração também invada o coração dos teus filhos. Pai, alcança, Senhor, agora. Espírito Santo, sopra como um vento, sopra como uma brisa fresca, e vai tocando este coração, Pai, refrescando esta mente, acalmando a ansiedade, tirando a depressão, alimentando a alegria, trazendo refrigério, pois tu nos refrigera, é o teu amor que nos constrange. Pai, no nome de Jesus, nós tocamos estas vidas, Senhor, pelo Espírito, e te agradecemos pela tua ação. No nome de Jesus. Amém, Jesus. Que Deus os abençoe.